O Dreadnoughtus, cujo nome significa temente de nada, é considerado o maior dinossauro que já existiu, e consequentemente o maior animal que já pisou na Terra, há 77 milhões de anos. O maior espécime de dois recuperados atingiu em vida o comprimento de 26 metros, sendo 11 metros de pescoço e 9 metros para o rabo. Pesava 65 toneladas, embora evidências mostrem que o animal não chegou a crescer até o tamanho total da espécie. Com tais dimensões, o Dreadnoughtus superou todos os outros gigantes da Patagônia em tamanho e peso. Mamenchisaurus foi um gênero de dinossauros herbívoros e quadrúpedes que viveram durante a segunda metade do período Jurássico. As diferentes espécies variavam muito no tamanho, medindo entre 13 e 35 metros de comprimento e pesando de 5 a 75 toneladas. A característica mais facilmente reconhecível deste gênero é o pescoço proporcionalmente muito longo, que corresponde a quase metade do comprimento dos Mamenchisaurus. Brachiosauro é um gênero de dinossauro saurópode que viveu na América do Norte durante o Jurássico Superior, cerca de 150 milhões de anos atrás. É estimado que o Brachiosauro tivesse entre 18 e 21 metros de comprimento e pesasse em torno de 28,3 a 58 toneladas métricas. Ele tinha um pescoço desproporcionalmente longo, crânio pequeno e tamanho geral grande, todos típicos de saurópodes. Atipicamente, o Brachiosauro tinha membros anteriores mais longos do que os posteriores, o que resultava em tronco fortemente inclinado e cauda proporcionalmente mais curta. Anquilosaurus ou Anquilossauro é um gênero de dinossauro encouraçado herbívoro que viveu durante o final do período Cretáceo, no território que corresponde hoje à América do Norte. Trata-se de um gênero monotípico descoberto em 1908 por Barnum Brown. Possivelmente o maior anquilosaurídeo conhecido, estima-se que o anquilossauro tem entre 6 e 8 metros de comprimento e tenha pesado entre 4,8 e 8 toneladas. Era quadrúpede, com um corpo largo e robusto. Tinha um crânio largo e baixo, com 2 chifres apontando para trás na parte de trás da cabeça, e 2 chifres abaixo destes que apontavam para trás e para baixo. Camarasaurus, do latim lagarto câmara, foi um gênero de dinossauros herbívoros e quadrúpedes que viveram no período Jurássico Superior, há cerca de 145 milhões de anos. O nome Camarasaurus é em virtude das câmaras de ar que este dinossauro possuía em suas vértebras e que, provavelmente, serviam para reduzir seu peso. O seu tamanho varia de 15 a 23 metros de comprimento. Stegosaurus, aportuguesado como estegossauro, é um gênero de dinossauros herbívoros tireóforos. Os fósseis deste gênero datam do período Jurássico Superior, do período Quimeridiano aos primeiros estratos envelhecidos do Titoniano, entre 155 e 148 milhões de anos atrás, no oeste dos Estados Unidos e em Portugal. Indivíduos grandes poderiam crescer até 9 metros de comprimento e pesar entre 5,3 e 7 toneladas. O Nigersaurus taqueti foi uma espécie de dinossauro quadrúpede, herbívoro, com longas patas e pescoço, medindo cerca de 9 metros de comprimento, pesando aproximadamente 2 toneladas. Sendo saurópode, comia plantas, muito provavelmente vegetação rasteira, como samambaias e arbustos de pequeno porte. Sua boca estranha provavelmente servia para recolher enormes quantidades de vegetação. Outra curiosidade sobre sua cabeça é que era muito leve, pois seus ossos eram finos e com grandes furos. Essa adaptação ocorreu possivelmente para levantar e abaixar a cabeça rapidamente em situações de perigo. Apatosaurus foi uma espécie de dinossauro herbívoro e quadrúpede que viveu durante o período Jurássico há cerca de 157 a 146 milhões de anos.
Mide até 23 metros de comprimento, 8 a 10 metros de altura e pesava em torno de 35 a 40 toneladas. Sua cabeça tinha 60 centímetros de comprimento. Os fósseis deste dinossauro foram encontrados na América do Norte. Muitos fósseis foram encontrados em Colorado, Oklahoma, Utah e Wyoming. O Apatosaurus foi nomeado em 1877 por Othniel Charles Marsh. Iguanodon, do latim dente de iguana, também conhecido como iguanodonte ou iguanodon, é um gênero de dinossauro herbívoro e bípede que viveu no início do período Cretáceo inferior. Mide em torno de 9 metros de comprimento, pesava cerca de 4,5 toneladas e pensa-se que pudessem correr a 31 km por hora. Conhecem-se vestígios de Iguanodon do Reino Unido, França, Bélgica, Portugal, Estados Unidos, Brasil, República Checa e Macedônia do Norte. Euplocephalus, do latim cabeça bem protegida, foi um gênero de dinossauro herbívoro, semelhante ao anquilossauro, que viveu no final do período Cretáceo. Este anquilosaurídeo pesava cerca de 2 a 4 toneladas e media até 6 metros de comprimento. A espécie tipo foi denominada Stereocephalus tutus em 1902 por Lawrence Lamb, sendo alterado para Euplocephalus tutus em 1910. O corpo era protegido por uma armadura óssea dotada de calongos e espinhos. Os maiores se situavam praticamente no começo de sua extensa carapaça, e tinha uma cauda que terminava numa massa óssea parecida com um martelo, de função defensiva, que graças a músculos bem rígidos da cauda era balançada a fim de acertar um ponto vulnerável de um predador, tal como uma bola de demolição. Crishonsaurus é uma pequena espécie de dinossauro anquilosaurídeo relacionado com o maior Ankylosaurus. É semelhante em aparência ao seu primo maior, com grandes osteodermos cobrindo suas costas e uma clava no final de sua cauda para afastar predadores. O genoma base do Crishonsaurus tem uma coloração marrom acinzentada. Os espécimes referidos a Crishonsaurus bollini são bastante pequenos. Em 2010, Gregory S. Poe estimou o comprimento do corpo em 3,5 metros e o peso em meia tonelada. Sauropelta, Sauropelta edwardsorum, do latim lagarto blindado, foi uma espécie de dinossauro herbívoro e quadrúpede que viveu durante a primeira metade do período Cretáceo. Mide em torno de 7,5 metros de comprimento, 2,4 metros de altura e pesava cerca de 2,5 toneladas. O tamanho do Sauropelta edwardsorum comparado com o do humano. O Sauropelta viveu na América do Norte e seus fósseis foram encontrados nos Estados Unidos. Acredita-se que esse seja um dos mais antigos nodossaurídeos da América do Norte. O Sauropelta era um animal lento, corpulento e inofensivo, entretanto possuía uma couraça apta a defendê-lo dos grandes predadores, mas era atacado por predadores menores e ágeis de sua época, como o Deinonychus e o Microvenator. O Sinoceratops era um herbívoro quadrúpede de tamanho médio, de construção mediana, que vivia em terra. Podia crescer até um comprimento estimado de 6 metros, altura de 2 metros e pesar até 2 toneladas. Foi o primeiro dinossauro ceratopsídeo descoberto na China e o único ceratopsídeo conhecido na Ásia. O Oborotita é caracterizado por uma crista oca semelhante a uma machadinha adornando-lhe o crânio. Este é suportado por um pescoço marcadamente alongado em relação a outros hadrossaurídeos. O sacro tem pelo menos mais 3 vértebras do que os membros da sua família. A cauda possui superfícies articulares entre as extremidades distais das apófises neurais no terço basal da cauda, tornando essa zona particularmente rígida. Altura: 4,27 metros, 14,0 pés. Peso: 3.175 kg, 3,5 toneladas.
Gigantospinourus tem uma aparência distinta com placas dorsais relativamente pequenas e espinhos de ombro muito alargados, spinae parascapulares, 2 vezes o comprimento das omoplatas em que eles descansavam através de grandes bases planas. As placas no pescoço são pequenas e triangulares. A cabeça devia ser relativamente grande, com 30 dentes em cada maxilar inferior. Os quadris são muito largos e as espinhas neurais baixas das 4 vértebras sacrais e da primeira vértebra da cauda foram fundidas em uma única placa. Ele também tinha membros anteriores robustos. Gigantospinourus foi descrito por Penn e colegas como um estegossauro de tamanho médio. Foi estimado por Poe em 2010 como tendo cerca de 4,2 metros, 14 pés, de comprimento e 700 kg. Ouranosaurus, do latim lagarto valente, foi uma espécie de dinossauro herbívoro e bípede que viveu durante o período Cretácico. Era um possível hadrossauroide basal, grácil, bípede facultativo, com nasais esburacados e longas espinhas neurais sobre as vértebras dorsais. O Ouranosaurus foi descrito com base em um esqueleto quase completo achado na localidade Gadolfaoa. A característica mais marcante do Ouranosaurus são suas altas espinhas neurais. Em vida, elas poderiam ter formado uma vela, que serviria como uma estrutura termorreguladora ou de exibição. Outra hipótese sugere uma saliência semelhante à dos camelôs e bisões, feita com músculos e gordura, que teria ajudado o organismo a reter energia para estações com falta de alimento. Mide em torno de 7 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesava cerca de 3 toneladas. O Tsingtao-sauro, lagarto de Qingdao, cidade chinesa cuja transliteração antiga era Tsingtao, é um grande hadrossaurídeo do final do Cretáceo. Viveu na China, de 83 a 71 milhões de anos atrás, e media cerca de 10 metros de comprimento, 3,6 metros de altura e pesava 3 toneladas. Tinha o característico bico de pato e uma bateria de dentes poderosos usados para mastigar vegetação. Geralmente andava sobre as 4 patas, mas também podia erguer-se sobre as patas traseiras, procurando predadores a tempo de fugir com o bando. Essa flexibilidade também permitia comer desde plantas baixas até folhas de árvores mais altas. Pentaceratops, rosto de 5 chifres, é um gênero de dinossauro ceratopsídeo herbívoro do final do período Cretáceo do que hoje é a América do Norte. Os fósseis deste animal foram descobertos pela primeira vez em 1921, mas o gênero foi nomeado em 1923 quando sua espécie tipo, Pentaceratops terbergii, foi descrita. Pentaceratops viveu cerca de 76 a 73 milhões de anos atrás. Seus restos foram encontrados principalmente na formação Kirtland na bacia de San Juan, no Novo México. Amargasaurus é um gênero de dinossauro saurópode de creossaurídeo caracterizado por altas espinhas neurais no pescoço, costas e quadris. Amargasaurus foi descoberto em rochas sedimentares da formação La Amarga, que remonta aos estágios Barremiano e Arctiano final do Cretáceo inferior. Herbívoro, compartilhava seu ambiente com pelo menos 3 outros gêneros de saurópodes, que poderiam ter explorado diferentes fontes de alimento para reduzir a competição. Tinha 9,1 a 12 metros de comprimento e 2,6 a 3,6 toneladas. Torosaurus, do latim lagarto perfurado, foi uma espécie de dinossauro herbívoro e quadrúpede que viveu durante o período Cretáceo. Mide em torno de 7 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e pesava de 4 a 8 toneladas. A característica mais marcante deste dinossauro é a placa óssea que tinha na parte de trás da cabeça. O crânio com a gola pode medir até 2,6 metros de comprimento. Tinha 3 chifres na cabeça, um pequeno no bico e 2 mais sobre os olhos. Maiasaura, do latim lagarto boa-mãe, foi uma espécie de dinossauro herbívoro e semibípede que viveu no fim do período Cretáceo. Mide cerca de 9 metros de comprimento, 4,6 metros de altura e pesava em torno de 4 toneladas.
Maiasauro é um dinossauro com focinho em forma de bicodepato da família dos hadrossauros, famoso pelos seus fósseis que, aparentemente, revelam cuidado maternal. Vários ninhos fossilizados têm vindo a ser encontrados, alguns deles com Maiasaura juvenis no interior. As cascas dos ovos revelam evidência de terem sido fortemente pisoteadas de forma continuada, sendo esta uma evidência de que os bebês permaneceriam bastante tempo no ninho depois de eclodirem. Chasmosaurus é um gênero de dinossauro ceratopsídeo do período Cretáceo Superior da América do Norte. Seu nome significa lagarto de abertura, referindo-se às grandes aberturas, fenestras, em seu babado, grego chasma que significa abertura ou oco ou golfo e sauros que significa lagarto. Com um comprimento de 4,3 a 4,8 metros e um peso de 1,5 a 2 toneladas, o Chasmosaurus era um ceratopsiano de tamanho médio. Como todos os ceratopsianos, era puramente herbívoro. Nodosaurus, lagarto nodoso, é um gênero de dinossauro nodosaurídeo que viveu no final do Cretáceo. É conhecido apenas por um espécime parcial achado em Wyoming. O paleontólogo de vertebrados Thomas Holtz deu um comprimento de 6,1 metros, 20 pés. Outras estimativas deram 5 metros de comprimento e 684,8 kg. Pachycephalosaurus. Do latim lagarto cabeça, grossa, foi um gênero de dinossauro herbívoro e bípede que viveu durante o período Cretáceo, na América do Norte. Chegava a ter 4 metros de comprimento. Possuía longos membros posteriores e pequenos membros anteriores. Era o maior pachycephalosaurídeo conhecido. As cúpulas de crânio espessas de Pachycephalosaurus e gêneros relacionados deram origem à hipótese de que os pachycephalossauros usavam seus crânios em combate intra-espécies. Styracosaurus, lagarto espinhoso, que significa espinho na ponta de uma haste de lança e saurus, que quer dizer lagarto, foi um gênero de dinossauro herbívoro quadrúpede que viveu durante o período Cretáceo, no andar campaniano entre 75,5 e 75 milhões de anos atrás. Mide em torno de 6 metros de comprimento e pesava cerca de 4 toneladas. Edmontosaurus, que significa lagarto de Edmonton, foi um gênero de dinossauro bico de pato. O gênero era composto por duas espécies, Edmontosaurus regalis e Edmontosaurus annectens. Fósseis de regalis foram encontrados em rochas do oeste da América do Norte que datam do final do estágio campaniano, período Cretáceo, há 73 milhões de anos, enquanto os de annectens foram encontrados na mesma região geográfica, mas em rochas datadas do fim do estágio maastrichtiano, também Cretáceo, há 66 milhões de anos. Edmontosaurus foi um dos maiores hadrossaurídeos, com a maior espécie, Ita annectens, podendo alcançar até 15 metros de comprimento e aproximadamente 9 toneladas. Nasopteratops é um gênero de dinossauro ceratopsídeo da família Centrosaurinae. Tinha 2 chifres longos acima dos olhos e media cerca de 5 metros de comprimento. A espécie tipo é denominada Nasopteratops tituzi. Seus restos fósseis foram encontrados na formação Kaiparovites, Utah datados do Campaniano, estágio do Cretáceo Superior, entre 76 e 75 milhões de anos. O Nasopteratops era um grande herbívoro quadrúpede com um focinho curto e chifres arredondados únicos acima de seus olhos que foram comparados aos do gado moderno. Estendendo-se quase até a ponta do focinho, esses chifres são os mais longos de todos os membros da subfamília Centrosaurinae. A presença de elementos pneumáticos nos ossos nasais de Nasopteratops é uma característica única e desconhecida em qualquer outro ceratopsídeo. Corythosaurus,
do latim lagarto de capacete, foi uma espécie de dinossauro herbívoro e bípede que viveu no período Cretáceo. Mide em torno de 9 metros de comprimento e pesava cerca de 4 toneladas. O Corythosaurus possuía uma crista na cabeça, assim como outros membros da sua família. Viveu na América do Norte e seu habitat natural era as áreas litorâneas, onde havia mais alimento e menos predadores. Parasaurolophus, na forma aportuguesada, Parasaurolopho, é um gênero extinto de dinossauros ornitópodes herbívoros que viveu onde hoje é a América do Norte e a Ásia durante o Cretáceo Superior, cerca de 76,5-73 milhões de anos atrás. Eram herbívoros que andavam tanto bípedes quanto quadrúpedes. 3 espécies são reconhecidas universalmente como a maioria dos dinossauros. O esqueleto de Parasaurolophus é incompletamente conhecido. O comprimento do espécime do tipo do P. walkeri é estimado em 9,5 metros, e seu peso é estimado em 2,5 toneladas. Polacanthus foxi, do latim muitos espigões, foi uma espécie de dinossauro herbívoro e quadrúpede que viveu durante a primeira metade do período Cretáceo. Mide cerca de 4 metros de comprimento, 1,5 metros de altura, e pesava cerca de 1,3 toneladas. O polacanto viveu na Europa e seus fósseis foram encontrados na Inglaterra em 1865 por Richard Owen. Kentrosaurus aethiopicus, raramente aportuguesado como Kentrosauro, foi uma espécie de dinossauro herbívoro e quadrúpede que viveu no fim do período Jurássico há 140 milhões de anos. Mide em torno de 5 metros de comprimento e pesava cerca de 500 kg. O Kentrosaurus possuía placas e espinhos pontiagudos que o faziam parecer mais impressionante e perigoso do que o que realmente era. Na realidade, a única defesa real contra predadores era a ponta espinhosa da cauda. Mutaburrasaurus, do latim lagarto de mutaburra, foi uma espécie de dinossauro herbívoro e bípede que viveu durante o período Cretáceo. Mide em torno de 8 metros de comprimento e pesava cerca de 4 toneladas. A única espécie conhecida é Mutaburrasaurus landoni. O Mutaburrasaurus viveu nas regiões que são hoje a Austrália e a Antártida. É, até então, um dos poucos dinossauros de que se sabe ter vivido na Antártida. O Mutaburrasaurus é bastante semelhante ao Iguanodonte e ao Hadrossauro. Archaeornithomimus é um gênero de dinossauro que viveu há 95 milhões de anos, Cretáceo, na Ásia. Há uma única espécie descrita para o gênero Archaeornithomimus asiaticus. Este animal foi encontrado pela primeira vez na Mongólia, durante uma expedição realizada na década de 1920. O Archaeornithomimus tinha fortes garras nos dedos das suas 4 patas, e media uns 3,5 metros de comprimento. O seu nome significa antigo imitador de aves. Também tinha uma cauda muito fina longa, que o ajuda a equilibrar-se durante uma corrida. Gallimimus bulatus, do latim imitação de galinha, foi uma espécie de dinossauro onívoro e bípede que viveu durante o Cretáceo Superior. Mide em torno de 6 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesava cerca de 150 kg. O Gallimimus viveu na Ásia e foi encontrado na Mongólia. Sua alimentação era bastante variada, se alimentava de plantas, ovos, pequenos animais e insetos. Driosaurus, do latim lagarto 3 carvalhos, ou em uma tradução alternativa 3 répteis, foi uma espécie de dinossauro herbívoro e bípede que viveu no fim do período Jurássico. Mide cerca de 3,5 metros de comprimento e pesava em torno de 80 kg. O Driosaurus viveu na América do Norte, na Europa e na África. Vivia, provavelmente, em pequenos grupos familiares comandados pelo indivíduo mais velho do bando. O Malocefale, que significa cabeça chata,
É um gênero de dinossauro herbívoro e bípede que viveu no fim do período Cretáceo. Mide entre 1,5 e 3 metros de comprimento e pesava em torno de 60 kg. O Malocefale possuía uma área óssea em forma de arco na parte de cima do crânio muito mais espessa que o normal. Acredita-se que ela era usada em disputas entre os machos da mesma espécie para o controle do bando ou em disputas pelas fêmeas. Há ainda a possibilidade menos provável de que o Malocefale a usasse para se defender dos predadores. Struthiomimis altus, do latim imitação de avestruz numa referência à ordem Struthoniformes, foi uma espécie de dinossauro omnívoro e bípede que viveu durante a segunda metade do período Cretáceo. Mide em torno de 3,5 metros de comprimento, 2 metros de altura e pesava cerca de 150 kg. E então, vocês gostaram do vídeo? Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para mais notificações de vídeos novos e compartilhem com os amiguinhos. Até a próxima!